Bom, pessoal, primeiramente bom dia a todos, tá? Eu agradeço aí a presença de todos aí no nosso webinar sobre a primeira parte, na verdade, das novidades do SolidWorks 2016, tá? Eu sou Leonardo Ferreira, engenheiro de aplicação aqui na CADWorks, tá? Eu estarei apresentando para vocês essas novidades, tá bom? Bom, antes de começar, eu queria só ver se o pessoal tá me ouvindo aí. Eu vou colocar uma pergunta na tela, se der para vocês responderem, por favor. Vamos lá. Legal, o pessoal tá voltando aí. Acho que tá todo mundo me ouvindo já. Mais um minutinho. Legal. Então é isso aí, o pessoal já está ouvindo. Vamos dar início então aí ao nosso webinar, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar aí para vocês, né, a nossa agenda de webinars. Hoje a gente vai estar falando aí um pouco sobre a parte de design de produtos, tá? A primeira parte, na verdade, de design de produtos. A gente vai trabalhar um pouco com interface, esboço, padrões, etc, tá? No dia 12, já deixo o convite aí, vamos fazer o cadastro. Também novidades, a parte 2 aí também com relação a design de produtos, onde a gente vai ter produtos de consumo, a parte de montagens, um recurso novo, Made Controller, parte de posicionamentos, tá? Então, também novidades com relação a design de produtos. No dia 26, a gente vai ter a terceira parte aí, que é a validação de projetos, entrando aí talvez um pouco sobre simulation, o Plastics, né, o SolidWorks Plastics, o Flow também. No dia 3 de dezembro, a gente vai ver aí um pouco sobre a parte de colaboração de projetos, aí entra a parte do PDM, tanto Standard, Professional, né, temos novidades com relação a isso, o Electrical, SolidWorks Electrical, o Routing, o Costing e outros produtos. E no dia 10 do 12, a gente vai ver um pouco sobre a parte de criação, documentação, onde entra o PhotoView, o detalhamento, o MBD, a impressão 3D, etc. Tá? Então, acho que é interessante vocês fazerem o cadastro, né, para poderem assistir aí e conhecer todas as novidades por completo, ok? Bom, então vamos. Eu vou pedir desculpa, pessoal, desde já, às vezes por causa do delay, tá? Às vezes dá uma demora aí na aparição da tela, mas eu vou tentar fazer da forma mais simples, né, mais lento aqui para vocês conseguirem acompanhar. Então, o tema principal aí do SolidWorks 2016 é transforme grandes projetos em realidade, né? Na verdade, um grande projeto, tem que ficar claro, não é algo grande, sei lá, fisicamente, mas um grande projeto ele é único, né? Ele é pessoal. É o seu produto, é o seu projeto, né? Então essa é a ideia aí do SolidWorks 2016, aonde a gente dividiu isso em 4 pilares principais, né? O primeiro pilar aí seria a parte de projetos, onde a gente dá uma ênfase no nosso projeto e não no software. Né, isso daí sempre foi um lema aí do SolidWorks, né? O software está lá para nos auxiliar apenas. Tá? Então a gente vai dar mais ênfase no nosso projeto, no nosso produto. Parte de criação, acompanhando os nossos projetos até o processo de fabricação. Tá? Validação, resolvendo problemas complexos, isso daí já entra um pouco a parte de simulação, né, que eu tinha comentado, a parte do Flow, Plastics e outros produtos nessa área. E a parte de colaboração, simplificando os processos dos projetos, tá? Um MBD, por exemplo, algo do tipo, tá bom? Bom, então, conforme eu falei, nessa primeira parte aí, né, nessa nossa primeira apresentação, eu vou estar demonstrando aí para vocês um pouco sobre a interface do usuário, vocês vão perceber que mudou bastante. A parte de esboços, padrões, modelagem de peças, temos bastante novidades aí também com relação à modelagem de peças, chapas metálicas e estruturas, tá? Então vamos lá. Vamos passar aí um pouquinho da apresentação. Novamente, eu vou mostrar tudo em cima agora fazendo em cima uma demonstração com o SolidWorks, né? Então acho que aquele delay que eu estava comentando, eu vou tentar fazer o mais lento possível para vocês conseguirem acompanhar, tá? Vamos lá então. Bom, a primeira novidade aí, vocês já vão perceber no SolidWorks 2016, é a interface. Né? A interface ela foi totalmente remodelada, podemos dizer que ela foi reconstruída. Tá? Então é uma interface muito diferente, fica mais nítida agora, a aparência, os ícones ficam mais fácil, o entendimento também. Então ficou bem interessante essa parte da interface.
Uma novidade que a gente tem no SolidWorks 2016, se a gente clicar nessa aba, pessoal, o Command Manager, né, com quem nunca aconteceu algo do tipo, clicar, arrastar, tirar ele da posição sem querer, né, às vezes está trabalhando aí, ele sai da posição e a gente não quer que saia da posição. Bom, tem uma novidade agora no 16, onde a gente consegue vir aqui através do personalizar, eu consigo bloquear o Command Manager e a barra de ferramentas. Com isso habilitado, quando eu clico e arrasto, esse item não sai mais da posição. Tá? Então isso daqui vai facilitar bastante também por acidente, né? A gente às vezes tira ele da posição. Novidades também com relação a um novo recurso, que é o que a gente chama de trilhas de seleção. Tá? Basicamente, esse recurso, quando eu clico numa face, aperto a tecla D, tá? Na verdade, eu cliquei numa face, ele já aparece as trilhas de seleção para a gente, onde a gente vai ter acesso a todos os posicionamentos, todas as peças, os corpos, os recursos, os esboços vinculados a esse recurso. Então, é uma forma mais fácil da gente fazer a seleção. Tá? E se a gente clicar na face e apertar a tecla D vai ser uma tecla bastante útil aí no SolidWorks 2016. Essa trilha de seleção aparece mais próximo aonde está o mouse. Então, vou querer, por exemplo, um esboço que está vinculado ao recurso do Loft. Então, de uma forma simples, a gente consegue fazer essas edições. Tá? Então, clico na face, aperto D, seleciono o esboço desejado, e aí a gente pega e faz as modificações necessárias. Tá? Bom, novidades também com relação à vista de seção. A vista de seção no SolidWorks 2016, na verdade, não foi a vista de seção exatamente que mudou, mas foi a tríade dessa vista de seção. Então, vocês vão perceber que a tríade ela também foi totalmente remodelada, né? As cores, a geometria dela foi remodelada. Então, a seleção dessa tríade ficou muito mais simples. Às vezes a gente selecionava um eixo e pegava o eixo errado. A seleção da tríade ficava um pouco complicada. E agora no 16 isso daí vai ficar muito mais fácil da gente fazer as edições necessárias, tá? Bom, continuando aí no processo das trilhas de seleção, se eu clicar numa face, conforme eu falei para vocês, a gente pode pegar, por exemplo, um posicionamento. Vocês perceberam que eu não preciso ficar navegando tanto na árvore de projetos, né? Através das trilhas de seleção eu não uso a árvore de projetos. Essa é a ideia. Quanto menos cliques, menos movimentos do mouse, melhor. Né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou editar um determinado recurso e quero fazer um novo posicionamento. Então eu pego a região desejada e esse posicionamento já vai estar criado para a gente. Então vocês perceberam que usando as teclas de atalho a gente faz o posicionamento com muito mais rapidez. Novidades também na árvore de projetos. Se eu passar o mouse num determinado recurso, vocês vão perceber que a gente tem aí o recurso pai e o recurso filho agora, né? Antes, na verdade, a gente só tinha os recursos pai, agora a gente tem a possibilidade também de ver as edições no recurso filho. Saber se eu mudar esse recurso, o que vai ser afetado, né? Às vezes a gente faz uma modificação no recurso e vários outros dão erro, né? Então agora a gente consegue saber o que vai ser afetado. E de uma forma simples, conseguimos aqui com o botão direito habilitar. Eu quero somente ver o recurso pai, eu quero ver somente o recurso filho. Tá? Então, são opções aí bastante interessantes. Bom, outra opção que a gente tem, novidades aí com relação ao Property Manager, né? Onde a gente vai editar um determinado recurso. Vocês vão perceber que a caixa de seleção agora ela é totalmente redimensionável. Então, dependendo da quantidade, normalmente filete, né, tem um monte de aresta, a gente consegue redimensionar essa caixa. E com o botão direito na tela, a gente consegue, por exemplo, fazer o dimensionamento automático disso. E esse dimensionamento automático ele já vai deixar de acordo com a quantidade de arestas que foram selecionadas. Novamente, falando de atalhos, se eu clicar numa janela, colocar o valor, se eu apertar o Tab, ele automaticamente vai para uma outra caixa. E se eu apertar o espaço, ele já vai selecionar, ele vai ticar isso daí para a gente. Então, Tab, espaço, a tecla D, né, são atalhos bastante úteis aí no SolidWorks 2016, tá bom? Com relação também ao MySolidWorks, agora a gente consegue fazer uma pesquisa muito mais rápida no mysolidworks.com, né? Vamos fazer o cadastro nesse site, lá tem tutoriais, a gente tem acesso aí para um monte de vídeos, materiais para fazer download mesmo, tá? Então, aqui dentro do SolidWorks a gente já tem esse acesso mais rápido, tá? Não precisa nem acessar a internet, aqui ele já vai direto, tá bom? Bom, essas são algumas novidades com relação à interface. Vamos falar um pouquinho agora sobre esboço, né? Esboço é a base de tudo, é o que a gente talvez mais use aí no SolidWorks. Então, no caso, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma edição aqui específica, legal. A primeira novidade aí que eu quero demonstrar
a parte de visualização. A gente tem a possibilidade agora de exibir ou não as cotas todas de uma vez. Às vezes tem muita cota e fica meio ruim para eu colocar relações, né? Algumas outras opções. Então a gente consegue desabilitar e habilitar isso com muito mais rapidez agora no SolidWorks 2016. Outra novidade que a gente tem com relação a snap de ponto médio. Isso daqui foi uma das melhores novidades, assim, né? Na verdade, para a gente pegar até as versões passadas o ponto médio, botão direito, selecionar o ponto médio, né? Ou tinha gente que fazia até uma linha de centro aqui. Mas não precisa mais. Agora a gente tem o snap do ponto médio. Então eu clico nele, venho aqui e coloco a relação desejada. Eu quero colocar uma relação vertical. Já deixo a relação do jeito que eu preciso. Aqui a mesma ideia. Se eu clicar nessa linha, a gente já sabe que nas versões anteriores já tinha a novidade que ele deixa para a gente a relação mais provável com uma caixinha em volta, né? Então, a relação horizontal. Isso daqui já não é novidade. Porém, quando a gente clica na relação horizontal, a gente consegue continuar na caixinha de pop-up. Então, essa caixinha ela não sai mais. Antes a gente tinha que clicar de novo na linha para aparecer esse pop-up. Ela continua. E a gente tem a opção aqui para fazer um dimensionamento inteligente. Então, eu não precisei ir lá em dimensão inteligente para colocar o valor desejado. Então, eu vou colocar um valor específico. O que é legal disso é que se eu selecionar duas linhas, fazer a seleção de duas linhas, e vier aqui no pop-up, eu vou colocar novamente a dimensão inteligente. E essa dimensão inteligente, eu venho aqui e coloco o valor desejado. Aqui eu quero, por exemplo, 120 graus. Beleza. Então vocês viram que é muito mais simples. Por exemplo, se eu clicar numa linha de centro, clicar numa outra linha e novamente, deixa eu fazer aqui de novo, pegar essa linha e essa, eu tenho a opção do dimensão inteligente e coloco o valor desejado. Vocês perceberam que eu não fui em dimensão inteligente e peguei as linhas. Eu fiz o processo contrário, né? Eu peguei as linhas primeiro para depois clicar em dimensão inteligente através do atalho do pop-up, tá? Bom, temos uma novidade aí bastante interessante também com a parte de esboços, que é o instante 2D. A gente já tinha nas versões passadas o instante 3D, né? Parte de extrusão, corte, que seja. O instante 2D é para a parte de esboço, aonde se a gente clicar uma vez em cima da cota, a gente já consegue colocar o valor desejado. Então eu quero aqui 35. Esse daqui eu clico uma vez, eu quero 115. Então a edição da cota ficou mais rápida também na parte de esboço. Okay? Se eu clicar também numa cota, eu vou ter aquela mesma régua que a gente fala, né? Dentro do ambiente de detalhamento. Então aqui eu vou colocar 24, coloco o valor desejado e vou fazendo as modificações necessárias de uma forma bem dinâmica. Isso daqui facilita bastante. Novamente, vou apertar a tecla D aqui para concluir o comando. Tá? Legal. Bom, vamos para uma outra novidade aí com relação a esboço. Com quem nunca aconteceu isso aqui, né? A gente fazia um offset, a gente faz um offset e esse offset foi para o lado ao contrário. Né? Até as versões anteriores, a gente tinha que, acho que apagar tudo e fazer o offset de novo. Né? Agora no SolidWorks 2016, se eu clicar nessa cota, deixa eu tirar aqui um instante, se eu clicar nessa cota, a gente vai ter a opção aqui para inverter a dimensão. Então esse offset que foi para fora, agora ele vai para dentro, para o lado que a gente precisa. Tá bom? Então, concluo o comando, o offset vai estar criado. Outra novidade que a gente tem aí no 16 com quem também nunca aconteceu de precisar, às vezes, desvincular uma linha da outra, né? E não tem uma relação específica aqui para a gente poder deletar. Normalmente o pessoal deletava a linha, fazia outra, tal, fazia umas outras formas aí para desvincular uma da outra. Nesse caso em específico, no SolidWorks 2016, se a gente der um botão direito, nós vamos ter a opção aqui, separar segmento ao arrastar. Com essa opção, se eu clicar agora num ponto, eu consigo fazer o movimento desse esboço. Então a gente consegue quebrar esse vínculo aí mesmo não tendo uma relação específica. Tá bom? Então as modificações com relação ao esboço ficaram muito mais simples. Bom, com relação ao assistente de perfuração, também temos novidades. Então, por exemplo, eu vou fazer um furo nessa face. Antes de qualquer coisa, eu quero desenhar aqui uma referência para ele, colocar um valor específico. Quero aqui um diâmetro de 158. Beleza. Vou deixar isso aqui como uma linha de construção. E olha que legal, nas versões passadas a gente já tinha aqui o segmentar. Né? A gente sabe que ele fazia os pontos para a gente em determinadas regiões. Até aí a gente já tinha isso nas versões passadas. A novidade no SolidWorks 2016 está no fato da gente clicar e arrastar esses pontos, eles vão ser sempre equidistantes, né? As medidas entre eles vão ser sempre iguais. Então, isso daí vai facilitar bastante. E se eu deletar um dos pontos, vocês vão perceber que
automaticamente ele vai continuar com aquela equidistância. Aí, se eu quiser mais um ponto, eu tirei, mas eu quero tirar mais um, talvez, ou inserir mais um. Se a gente vier aqui, a gente tem a opção editar pontos de segmento. E com essa opção eu consigo colocar, não, eu quero só quatro pontos. Então ele já vai fazer os 4 pontos. Então até as versões passadas, né, a gente tinha o segmento, mas não tinha as opções aí dos pontos, ok? Então são opções bastante interessantes aí que dá para a gente utilizar. Bom, legal. Essas são as novidades com relação à parte de esboço no SolidWorks 2016. Vamos ver um pouquinho agora sobre padrões, tá? Padrões também tivemos novidades com relação, por exemplo, ao padrão linear. No padrão linear, a gente, até as versões passadas, a gente tinha que selecionar um eixo, uma aresta linear, algo do tipo, né? Agora a gente tem outras seleções. Por exemplo, se eu selecionar uma face circular, ele também vai reconhecer para fazer algo linearmente aí para a gente, tá? Então eu quero pegar um determinado recurso, quero colocar ele para uma direção específica, coloco os valores através dessa caixa aqui, né? Fica mais fácil a edição, conforme o que eu falei, quanto menos a gente movimentar o mouse, melhor, né? Mais rápida aí as edições da peça, a criação da nossa peça. Então essa é a novidade com relação ao padrão linear. Com relação ao padrão variável, também já existia esse recurso, mas também temos melhorias nesse recurso. Através da tabela de padrão, nós conseguimos aqui, por exemplo, definir os valores. Então aqui eu quero um valor de 0, coloco os valores desejados. Eu quero incluir mais uma instância. Então eu venho aqui, adiciono essa instância, coloco o valor desejado e novamente, vou colocar aqui, por exemplo, um valor negativo. Tá? Coloco aqui o valor desejado também. O que é legal disso, pessoal, é que vocês vão perceber aí no caso que agora a gente tem a opção para colocar as equações. Essas equações ficam muito mais simples da gente visualizar. Tá? E a novidade no 16 está no fato da gente poder importar uma tabela do Excel. Então, se a gente já tiver uma tabela no Excel, a gente consegue de uma forma simples importar essa tabela, ele já vai preencher todos os dados na tabela de padrões para a gente, e a gente consegue vir aqui, por exemplo, e atualizar a visualização. Ele vai atualizar tudo para a gente, concluo o comando, né? E a gente vai ter um padrão variável. Então, acho que a maior novidade aí com relação à tabela, né, do Excel, importar tabelas, porque a gente sabe que no Excel a gente tem mais liberdade ali para criar equações, né? Trabalhar em cima do Excel, ok? Então são novidades aí bastante interessantes também com relação a padrões. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre modelagem de peças, né? Na verdade, tivemos várias novidades aí com relação à modelagem de peças. Então vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Bom, pessoal, a primeira demonstração aí, a primeira novidade é com relação a um novo recurso, que é o recurso de rosca. Vários clientes já pediram isso nas versões anteriores, né? E nesse ano foi implementado. Então a gente tem a possibilidade agora de habilitar a opção de rosca, tá? Então colocamos alguns valores desejados, por exemplo, o tipo de rosca que a gente quer utilizar. Eu quero uma rosca aqui com determinada medida. O legal disso é que a gente pode criar nossa biblioteca, tá? De perfil de rosca, ou usar de norma, que seja. Isso daí é totalmente editável. Vou colocar aqui o local de início. Vou colocar aqui uma outra opção, até onde essa rosca vai ser criada. Posso colocar um offset, talvez. Tá? E o que é legal, se a gente der um OK, vocês vão ver que somente com algumas configurações já vamos ter a rosca criada. Tá? Isso daí é uma opção bastante interessante, porque não precisou fazer aquela curva hélice espiral, né, algo do tipo, fazer um perfil, para depois usar uma varredura de corte. Aqui já tem um recurso que vai fazer isso para a gente. Tá? E o interessante é que se a gente quiser fazer alguma modificação nessa rosca, por exemplo, eu quero mudar o passo dessa rosca, eu quero aumentar um pouco o passo dela. Então eu aumento o passo e a gente já faz essa modificação com muito mais rapidez. E se quisermos, por exemplo, fazer um padrão circular, eu quero fazer um padrão circular da rosca que eu acabei de criar. Eu quero 3 cópias. O legal disso é que a partir daí a gente tem o quê? Aquela rosca que a gente chama, né? A rosca de 3 entradas, dependendo da quantidade de instâncias que eu criar, eu vou ter a quantidade de entradas aí dessa rosca. Tá? Se eu fizer uma modificação aqui, por exemplo, no comprimento, tá? Vou colocar aqui um outro valor, vocês vão perceber que ele vai atualizar para a gente e automaticamente essa rosca também, o tamanho, o comprimento dessa rosca, ela vai ser modificada. Tá? Por quê? Porque eu coloquei até uma face, então qualquer modificação que eu faço, a rosca também vai ser alterada.
ok? Bom, vamos ver um outro exemplo aí então. Quero fazer, por exemplo, um transportador, né? Uma rosca, na verdade, não tirando material, mas inserindo material. Então, da mesma forma, a gente vai ter o recurso de rosca. Vou colocar aqui os parâmetros da rosca que eu preciso utilizar. Vou selecionar aqui o início, vou novamente selecionar o final dela, coloco aí valores de deslocamento, de offset, conforme necessidade. O que é legal disso é, se eu colocar aqui, por exemplo, no outro eu mexi no passo, nesse caso eu vou mexer no diâmetro dela, eu quero colocar um diâmetro menor. E no método de rosca, não necessariamente eu preciso somente tirar material, eu posso fazer uma extrusão, que é nesse caso que eu preciso. Então quando eu der um OK, vocês vão perceber que ele já vai fazer para a gente agora inserindo o material. E olha que legal, se a gente vê na montagem completa, é como se fosse um transportador mesmo, né? Então são opções que vão facilitar bastante, é um recurso bastante interessante aí com relação ao SolidWorks 2016, tá? Bom, vamos ver mais um exemplo aí, parte de varredura, né? Um recurso bastante comum aí que a gente usa bastante. Também tivemos novidades com relação ao recurso de varredura. Na verdade, aqui a gente já tem um caminho criado. A gente sabe que até as versões passadas, se eu quiser, eu teria que criar um plano aqui, um esboço, né, para depois fazer a varredura. Agora, no SolidWorks 2016, a gente tem a opção do perfil circular. No perfil circular, a gente consegue, por exemplo, selecionar apenas o caminho, que é o que a gente, teoricamente, leva mais tempo para fazer. Tá? Então, no 2016, a gente vai se preocupar somente no caminho. Vou colocar aqui um valor específico para o diâmetro dele, tá? E vocês vão perceber que ele já vai fazer o processo, o recurso de varredura. Tá? Isso daí é bastante útil, porque é o que eu falei, não precisa desenhar, criar um plano na extremidade, criar um novo perfil. Se for um perfil circular, a gente pode usar aí a opção dentro do recurso de varredura. O interessante também é que ele vai, até as versões passadas, os recursos, as curvas, elas eram consumidas pelo recurso de varredura. Agora ela não é mais consumida, então fica mais fácil também a edição, o encontro, né, a seleção aí de determinados recursos. Então, por exemplo, eu vou pegar um esboço específico e vou colocar uma relação aqui. Então vocês perceberam que eu não precisei usar, né, vim aqui na setinha que existia antes no recurso de varredura, né, procurar qual é o recurso. Ele não é mais consumido. Os recursos de curva não são mais consumidos dentro da varredura no SolidWorks 2016. Tá? Bom, vamos ver um outro exemplo aí. Um outro exemplo, pessoal, que era bastante comum, né? Às vezes, até as versões passadas, a gente tinha que criar um perfil na extremidade do caminho, em uma das extremidades. Nesse caso em específico, ele não está na extremidade, ele está exatamente no centro. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma varredura, vou pegar o perfil e vou pegar o caminho. Até as versões passadas, ou era para um lado ou era para o outro, né? Somente essas soluções. Agora, no SolidWorks 2016, a gente tem a opção para colocar para ambos os lados, né? Então, aí no caso, eu não preciso mais converter o esboço para uma das extremidades do nosso caminho, né? Então, ficou muito mais simples. Inclusive, se a gente colocar aqui, por exemplo, uma torção, vou colocar aqui um valor específico de torção, vocês vão perceber que ele já vai fazer também isso, vamos dizer assim, a plano médio, né? E a gente tem a torção já criada, ok? E aí, padrão linear para concluir o comando. Okay? Então, uma opção bastante interessante aí que a gente tem no SolidWorks 2016. Bom, vamos lá então. Deixa eu fechar aqui alguns arquivos. Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre chapas metálicas, tá? Na verdade, chapas metálicas e soldagens, ok? Com relação às chapas metálicas, todo ano aí a gente tem novidades com relação às soldagens também. Esse ano não é diferente. A primeira novidade aí que eu quero demonstrar para vocês, aqui no caso foi feita uma chapa metálica com recurso de flange varrido, tá? Também novidades de versões anteriores. Só que o que acontecia quando a gente fazia a planificação? Por exemplo, eu vou planificar, ele tem as furações. Na versão, no SolidWorks 2016, quando a gente faz o processo aí de planificação, vocês vão perceber que o círculo, né, o furo lá, aqui ele vai ficar um pouco estendido. Que é o que tem que acontecer, porque quando a gente dobrar, ele vai virar um círculo mesmo, perfeito. Então aqui ele vira uma elipse. Então nas versões passadas não acontecia isso. Isso vai auxiliar bastante aí a gente definir o blank, todas as medidas, né, da peça planificada, ok? Temos novidades também. Eu vou aqui até usar um recurso
recurso novo do 2016, né? Eu quero, através das trilhas de seleção, selecionar uma submontagem específica. Então, eu vou pegar essa submontagem, vou abri-la num ambiente separado, vou fazer uma edição específica nela, né, nessa peça. Com relação à flange de aresta, o recurso flange de aresta também tem uma novidade, aonde a gente consegue agora, por exemplo, eu vou pegar aqui uma face de referência, tá? Vou colocar aqui alguns valores específicos para essa face. Na parte de edição do perfil de flange, tem as versões passadas. O flange de aresta ele tinha que ser no mesmo tamanho da aresta selecionada, né? Agora a gente consegue vir aqui, por exemplo, e redimensionar isso para que ele seja um pouco maior. Por exemplo, eu quero colocar numa aresta específica, eu quero aumentar ele um pouco aqui para baixo, eu quero tirar essa relação, colocar um ângulo específico, e aí a gente vai trabalhando. O que eu quero mostrar para vocês é que isso daqui está maior do que a aresta selecionada. Então agora a gente consegue, né? Até as versões passadas ele dava um erro, agora não acontece mais isso. Com relação ao instante 3D também, eu tenho aqui um esboço já criado. A gente sabe se clicar aqui ele vai fazer uma extrusão. Bom, mas eu não quero uma extrusão. Se a gente clicar fora, a gente vai ter a opção aqui, eu quero fazer um corte. Então vai ter esse pop-up aqui para a gente já, opa, eu quero fazer um corte. E ele já cria para a gente. Okay? Então são opções aí simples, né, mas que com certeza auxiliam aí os usuários no processo de criação. Vamos falar um pouquinho agora sobre soldagens, tá? Soldagens, pessoal. Com relação ao componente estrutural, por exemplo, eu vou usar aqui uma vista já pré-definida. Com relação ao componente estrutural, ficou mais fácil também a seleção dos tamanhos. Então, antes vinha meio bagunçado aí, né? Agora ele vem em ordem alfabética, alfanumérica, que seja. Tá? Então vai ficar mais fácil aí a seleção desses componentes estruturais. Okay? Selecionamos aí o tamanho do componente. Uma opção nova que a gente tem também é a transferência do material do perfil. Então se a gente criar, por exemplo, um componente estrutural, um item de biblioteca, e definir um material para ele, automaticamente quando a gente inserir esse componente estrutural, ele já vai transferir aqui na área de gráficos do SolidWorks. Tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar uma linha, né? Vou fazendo novos grupos e a gente já vai ter os componentes criados aí com os materiais também já definidos, porque já foram definidos no nosso item de biblioteca. Temos uma novidade também com relação à tampa da extremidade, né? Todos os anos aí a gente tem novidades com relação a isso. Vou colocar aqui alguns valores específicos para essa tampa da extremidade, se eu quiser um tratamento de canto, legal. A novidade, pessoal, está no fato, se a gente fizer, por exemplo, uma modificação, tem até uma vista aqui seccionada para vocês acompanharem, através da régua aqui, se a gente for movimentando esse item, vocês vão perceber que ele vai percorrer automaticamente no contorno do componente estrutural. Se for um componente curvado, ele vai percorrer esse contorno aí para a gente. Tá? Então isso daí vai facilitar bastante também na criação das tampas da extremidade. Novidades também com relação ao Tab e o Shift Tab, né? Nas versões passadas, isso daí já existia para montagem, agora a gente também vai ter no ambiente de peças, múltiplos corpos. Se eu apertar o Tab aqui, por exemplo, e passar o mouse por cima de determinados componentes, ele vai ocultar esses componentes. E para eu exibir novamente, Shift Tab, vou passando o mouse, esses componentes vão aparecer. Tá? Então, é uma opção bastante interessante, que já existia, na verdade, na montagem, e agora para o ambiente de peça de múltiplos corpos, a gente tem também. Tá? Com relação, pessoal, quando a gente vai criar, por exemplo, a gente tem os itens, né, a lista de corte. Quando a gente insere isso numa nova peça, nós conseguimos habilitar agora, se queremos, por exemplo, as propriedades da lista de corte. Né? Então ele já vai para um novo arquivo com todos os itens, comprimentos, materiais, todas as especificações do arquivo principal, do arquivo pai. Tá? Então, só habilitando essa opção, ele já vai converter isso daí para a gente. Okay? Essas são algumas novidades com relação a componente estrutural. Tá? Acho que é o que eu falei, são pequenas opções, mas que na verdade no final vai dar um resultado bastante considerável. Tá? Bom, pessoal, vamos fazer um resumo do que a gente viu aí, tá? E do que a gente vai ver nos próximos webinars. Com relação à interface do usuário, vocês perceberam que a interface ela foi totalmente
modernizada, né? Foi reconstruída, vamos dizer assim. Tivemos novidades também com relação às trilhas de seleção, recurso novo ali para pegar todos os recursos, usar menos a árvore de projetos, né? A gente conseguiu utilizar praticamente tudo muito próximo ao mouse. Visualização de dependência do recurso filho. Antes a gente só conseguia ver o recurso pai, agora a gente consegue ver também o recurso filho através da árvore de projetos. A nova tríade, a tríade que foi remodelada, ficou mais fácil a seleção. E a pesquisa, né, no MySolidWorks, diretamente do próprio SolidWorks. Isso daí vai facilitar bastante. Vamos fazer o cadastro, mysolidworks.com. Okay? Parte de geração de esboço, conversão de loops internos, né? Então agora tem um converter entidades também para pegar as regiões internas. Seleção direta do ponto médio, o snap de ponto médio, isso vai facilitar bastante. Antes a gente já tinha um instante 3D, agora a gente tem um instante 2D, fazer edição do esboço com muito mais rapidez. Ferramenta de segmento, né? Na verdade já existia, mas agora tem a relação equidistante. Se a gente deletar um ponto, ele vai manter essa equidistância. E a inversão aí do offset, acho que essa é uma opção bastante importante. Várias vezes, né? Você vai lá, faz o offset, ele vai para o lado errado. E a gente tinha que dar um Ctrl Z, deletar, fazer de novo, algo do tipo. Agora é só clicar na cota e inverter isso, vai facilitar bastante, economizar tempo. Com relação à modelagem de peças, a parte de padrões aí, né? Opções de direção expandidas, a gente pode, num padrão linear, pegar uma face circular, isso não dá para fazer antes. Melhorias no padrão variável, né? Pegar tabelas do Excel, né? Importar tabelas do Excel, verificar as equações que já estão criadas, isso daí vai facilitar bastante. Então, cria a tabela conforme está aí na imagem, de acordo com o modelo que você está usando, as cotas que você selecionou, e automaticamente ele já vai reconhecer. No Excel tem mais liberdade para trabalhar com relação a equações. Modelagem de peças, continuando falando aí, é o recurso de criação de rosca, né, um recurso bastante útil que o pessoal sempre pediu e agora no 16 a gente tem. A rosca padrão e personalizada, isso é importante dizer que não precisa usar somente a que tem no SolidWorks, é uma biblioteca que vocês podem fazer as edições conforme necessidade. E a modelagem de rosca aí num único comando, né? Muito fácil de utilizar, ele é bem interativo. Com relação à varredura, perfil circular automático, então precisa desenhar criar o plano, criar o perfil, tá? Isso daí já vai estar automático. Varredura em ambas direções, então se tiver um perfil ali intermediário, ele vai para ambos os lados. A curva de referências, elas não são absorvidas pelo pai, então os recursos de curva, eles não são consumidos pelo recurso de varredura, conforme o que eu falei para vocês. Com relação à chapa metálica, os cortes nos flanges varridos, né? Tem muito mais precisão aí na planificação. Flange de aresta mais longo que a aresta do acessório, que é a aresta que foi selecionada. Tá? Então, a gente consegue aí criar isso sem que ocorram erros. Soldagem. A soldagem aí eu mostrei para vocês, né? A lista de tamanhos de componentes estruturais, é uma lista reordenada, reorganizada, tá? Ele reordena isso por tamanho, tipo, depende ali da ordem. As propriedades do material vindos do item de biblioteca, então dá para a gente transferir, né, o material do item que já veio da nossa biblioteca. O comprimento total das peças disponíveis na lista de corte, conforme o que eu falei, a gente habilita a opção depois que a gente salva os arquivos, a gente vai ter o comprimento total aí dessas peças. E a modificação aí das tampas da extremidade. Clicando, arrastando, ele vai seguir o caminho do componente estrutural para a gente, ok? São várias novidades aí que a gente tem no SolidWorks 2016. Bom, pessoal, lógico, tem mais novidades, conforme que eu falei lá no primeiro slide, né? Tem outros webinars, tá? O que a gente viu hoje foi apenas algumas novidades. Nas próximas aí a gente vai trabalhar aí mais com outros recursos, tá? A parte de montagens, detalhamento, recursos novos, outros produtos, multiprodutos, a parte de simulação, SolidWorks Electrical, MBD, Inspection, tá? Então a ideia a gente dividiu aí para não ficar tão pesado, né? E aos poucos vocês já irem conhecendo um pouco as novidades do SolidWorks 2016. Lógico, a gente vai
fazer dicas semanais, já estamos fazendo isso, tá? Colocando vídeos no YouTube. Inclusive esse vídeo eu tô gravando aí para deixar disponível no YouTube para vocês assistirem ou mostrar para alguém, tá? Que tem interesse. As dicas semanais a gente está fazendo em cima do SolidWorks 2016. Tudo isso que eu mostrei para vocês está bem especificado, né, nas dicas semanais, um passo a passo para vocês entenderem e até fazerem, né, para já irem conhecendo as ferramentas, ok? Novamente, entrar no site da CADWorks, fazer o cadastro nos próximos webinários, né, dia 12 do 11, 26 do 11, 3 do 12 e 10 do 12, no mesmo horário, tá? Todas as 10 horas, esse tempo mais ou menos aí, 30, 40 minutos, bem rápido aí para vocês não ser tão cansativo e vocês já conhecerem todas as ferramentas, tá? Eu vou deixar um tempo aí, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode passar aí para a gente, tá? Do lado direito, na barra no painel de controle aí do GoToMeeting, vocês têm a opçãozinha de chat ou de questions. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Vou deixar uns minutinhos aí. Fiquem à vontade para perguntar. Do lado direito aí a gente tem algumas opções. O Rodrigo perguntou aqui, o recurso de rosca vale para a rosca fêmea. Sim, Rodrigo, é só habilitar a opção lá para criar uma rosca extrudada, né? Não tirar material. Sim, o Adriano perguntou se vai receber os links. A gente está fazendo divulgações no Facebook, tá? Na página, né, da CADWorks, no Facebook. É só seguir lá CADWorks Tecnologia, que vocês vão receber. A gente vai estar colocando isso também no nosso site. Vai ter na parte lá de notícias, tá? Vocês vão ter aí os links também para acessar. Tá, legal. O Plastics, o Vitor tá questionando aí quando que vai ser a apresentação do webinar do Plastics. Ô Vitor, o Plastics está agendado para o dia 26 do 11, na parte 3, tá? Parte 3 vai ter o SolidWorks Plastics. Que aí vai entrar Simulation, Flow, planificação de superfícies, outros recursos. O Elton questionou se tem alguma mudança no momento de salvar um arquivo em outra pasta. O Elton, não tem mudança, né? Na verdade, para não perder referências, a melhor ferramenta seria o PDM, tá? Que a gente também vai explicar sobre ele. Ou o Explorer, né? O SolidWorks Explorer. Mas preparar e enviar, essas são as ferramentas ideais aí para você fazer mudança de um arquivo para o outro. Se para não fazer um a um, você pode usar o preparar e enviar, por exemplo. Arquivo, preparar e enviar, você salva todos numa pasta específica, tá? Arquivo, preparar e enviar. O Valdemar perguntou se o Plastics vai ser apresentado quando? Dia 26 do 11, tá, o Valdemar? 26 do 11. Tá? Mês que vem aí a gente vai ter a apresentação. Novidades da parte 3, validação de projetos. O Alexandre perguntou referente a furos inclinados e planos em esfera. Na verdade, não temos novidades com relação a isso, Alexandre, mas depois, se você quiser mandar alguma coisa para nós por e-mail, para ver as dificuldades que você tem, a gente tenta dar uma olhada, tá bom? Vamos lá, mais alguns minutos. Alexandre, suporte@cadworks, tá? .com.br. Se quiser enviar, a gente tenta dar uma olhada aí para você. Só passa os dados da empresa, tudo certinho pra gente, ok? Vamos lá, mais perguntas, pessoal? Não, né?
Legal. Então, eu agradeço aí a presença de todos aí, tá? Eu espero sinceramente aí que vocês tenham gostado da apresentação, tá? É, Fiquem à vontade aí para dúvidas.